Jó 35, 1 até o 3. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? Que vantagem tenho se não pecar? Meus queridos, antes de entrar na palavra desta noite, eu quero passar para vocês aqui algo que eu considero muito importante para todos nós que ouvimos a palavra do Senhor, que estudamos a palavra de Deus. É importante nós entendermos que cada um de nós somos responsáveis pela interpretação do texto que nós lemos ou que nós ouvimos. Essa interpretação, ela se dá de duas formas. Primeiro, através das nossas capacidades naturais, que envolve a nossa educação, a nossa formação, a cultura, o costume, o tempo de fé que nós temos. E a segunda forma que ela se dá é através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem precedência, ele tem prioridade, ele é o centro de toda boa interpretação da palavra de Deus. Então, além daquilo que nós trazemos conosco na nossa bagagem natural, é importante contar sempre com a presença do Espírito Santo. E sempre que nós ouvimos a palavra do Senhor, seja aqui no templo, seja em casa, seja lendo a Bíblia, nós devemos estar sempre em espírito de oração. Nós devemos estar sempre pedindo a Deus que nos traga uma revelação daquilo que Ele quer que nós aprendamos por intermédio da sua palavra. Então, algumas informações importantes para todos nós. Isto não é para esta reunião. Este conselho é para todas as reuniões, é um conselho para a vida. Sempre que você ler a Bíblia, seja um texto, seja um capítulo, uma sessão, um versículo que você lê, quando você estiver lendo, peça a ajuda do Espírito Santo para identificar as palavras que vão falar contigo, seja por tópico, seja por tema, da maneira que for. E quando você estiver lendo a Bíblia também, sempre procure ler pelo menos umas 2 ou mais versões da Bíblia. Por exemplo, nós usamos uma linguagem mais contemporaneizada, que é a linguagem de hoje, mas eu te aconselho sempre também buscar nas fontes mais antigas, que são mais precisas, você buscar também informações sobre o texto que você está lendo mais de uma versão. Quando você ouve uma pregação, quando você ouve um estudo, os princípios são os mesmos. É importante você anotar, é importante você prestar bem atenção no que está sendo dito, até para que posteriormente você possa analisar, você possa julgar à luz das Escrituras aquilo que você ouviu. Vejam, você não pode dar ao pregador o crédito ou atribuir a ele a responsabilidade única de interpretar e de aplicar o texto. Por que eu digo isso? Porque às vezes Deus pode usar pessoas para dizer coisas que nem eles entendem, mas que você vai entender de uma forma muito especial, segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso é importante prestar atenção. E as recomendações que eu passo aos irmãos incluem também aproveitarmos bem, ao máximo que pudermos, o nosso tempo de culto. O tempo que nós dedicamos ao Senhor. Nem todos têm tempos disponíveis para estar muitas vezes nas reuniões. Então, que todas as vezes que nós viermos, a gente possa aproveitar bem esse tempo ouvindo a palavra do Senhor, tanto para receber o que Deus tem para nós, como também
para oferecer a Deus aquilo que nós viemos dar a Ele em nosso culto. Amém? São recomendações, conselhos pastorais para a tua vida. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, pararam de falar, veja que Jó estava enfrentando um momento de provação e de aflição. E os amigos de Jó, eles procuram aconselhar a ele acerca do problema que estava enfrentando. Mas chega um momento que eles não têm mais palavras para dizer a Jó. E neste cenário de silêncio, quando não há mais palavras, não há mais conselhos para serem dados, aparece um personagem por nome Eliú. Eliú entra em cena com um discurso diferente daquele que os amigos de Jó tinham apresentado até então. Ele tem uma consciência do coletivo. Embora ele fosse muito jovem, ele ouve o que Jó diz para os seus amigos, ele ouve o que os amigos de Jó respondem a ele. Eliú observa todos os atores que estão em cena e ele busca, depois de ouvi-los, apresentar respostas que os amigos de Jó não foram capazes de lhe dar. No capítulo 32 do mesmo livro, do versículo 1 e 2, diz assim que Jó estava convencido da sua inocência. Pronto, Jó tinha certeza que ele era inocente. E os amigos dele desistiram de continuar a discutir com ele. Então Eliú se apresenta, e no versículo 2, lá no finalzinho do versículo 2, diz que ele ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Ou seja, Jó alega inocência e ao mesmo tempo ele responsabiliza Deus pelo que estava acontecendo com ele. Do outro lado, os amigos de Jó, que o acusam de estar em pecado com Deus e querem que ele reconheça este pecado. A ira de Eliú é uma ira que representa a ira de todas as pessoas injustiçadas. Pensem vocês comigo. Quantos pobres haviam nos dias de Jó? Quantos servos que eram maltratados pelos seus senhores nos dias de Jó? Quantos estrangeiros que sofriam a injustiça nos dias de Jó? Quantas mulheres eram oprimidas nos dias de Jó? Será que Jó era a única pessoa que estava sofrendo? Será que Jó era a única pessoa que merecia uma atenção diferenciada da parte de Deus? Quantas pessoas que estavam naquele momento sofrendo e que, a exemplo de Jó, eles eram considerados pelos outros como pessoas que estavam sofrendo porque Deus as estava punindo por causa de seus pecados. Para os 3 amigos de Jó, eles veem todo o seu sofrimento e chegam a uma conclusão. Jó estava passando por um processo de punição da parte de Deus por ter cometido algum pecado. A interpretação que os amigos de Jó dão em relação ao sofrimento e à culpa tem muito a ver com o evangelho que é pregado em nossos dias, onde diz que as pessoas que são pobres ou as pessoas que estejam passando por determinada situação, na verdade, eles estão sob o jugo ou sob a maldição de Deus, e ao mesmo tempo, as pessoas que são ricas estão sob as bênçãos de Deus. Então os amigos de Jó, eles se esquecem de um detalhe muito importante, que o diabo também tem poder para oferecer riquezas, para oferecer fama, para dar poder aos homens.
Portanto, nem toda a riqueza, nem toda a autossuficiência procede de Deus. Hoje de manhã nós estávamos estudando a escola bíblica dominical e o irmão Hélio já fez menção aqui de alguns assuntos que foram abordados. E eu confesso aos irmãos que quando eu estou estudando a aula, cada vez que vem uma revelação nova com base naquilo que está estudando, eu me encanto e aí acabo escrevendo mais do que deveria. Porque a palavra de Deus é muito rica. E olha que hoje de manhã nós estávamos dizendo para os irmãos o seguinte: Deus não pune os seus filhos, no sentido de fazê-los sofrer por seus pecados. Deus, Ele disciplina os seus filhos. E eu falei sobre a diferença da disciplina e da punição. Deus disciplina seus filhos como um pai, como a mãe que corrige os filhos para que eles se desviem do mal. Porém, Deus não trará, preste atenção nisso que eu vou dizer, porque isso eu não falei de manhã, então já é algo novo em cima daquilo que eu preguei hoje de manhã. Deus não trará maiores sofrimentos sobre as pessoas do que aqueles que elas mesmas provocam por causa de seus pecados. Você anotou aí? Eu vou repetir para você. Deus não trará maiores sofrimentos sobre as pessoas do que aqueles que elas mesmas provocam por causa de seus pecados. De que se queixam as pessoas, senão dos seus próprios erros. Então quem é Eliú? Esse personagem que aparece entre os capítulos 32 ao 37 de Jó. Eliú é um personagem que não tem muitas informações sobre ele na Bíblia. Apenas a Bíblia fala que ele era filho de um homem chamado Baruquel, o buzita da família de Rão, e pronto, não temos mais informações além disso. Uma outra observação importante é que Eliú é o único personagem no livro de Jó que tem o nome em hebraico. É o único personagem, todos os outros personagens não têm nome relacionado ao povo hebreu. E o significado do nome Eliú é: ele é o meu Deus, ou meu Deus é Pai. Ele os conselhos que os amigos de Jó deram a ele. Enquanto eles estão falando, Eliú está quietinho, calado, em sinal de respeito àqueles homens. No capítulo 32, versículo 4, diz que Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Isso mostra o caráter dele. Ele era jovem, mas ele sabia diferenciar e respeitar a hierarquia. Então, enquanto aqueles homens mais velhos estão falando, ele está observando, ele está ouvindo. Quem sabe os velhos vão me ensinar alguma coisa. Eliú só fala quando os três ficam calados, em silêncio. Eles não têm mais o que dizer para Jó. Então ele fica irado não apenas por Jó, que estava acusando Deus por causa de seu sofrimento. Mas Eliú também, ele fica zangado, ou seja, ele fica irado com os amigos de Jó. Porque eles eram mais velhos, eles tinham mais experiência, portanto eles deveriam ter uma palavra que pudesse responder aos anseios de Jó. No capítulo 32, versículo 6 até o 10, diz assim, ele fala para aqueles três homens: eu sou moço, vocês são idosos. Foi por isso que eu fiquei quieto, não dei a minha opinião. Pensei assim, olha o que ele pensou: que fale a voz da experiência, que aos muitos anos mostre a sua sabedoria. Então, em sinal de respeito, ele está ouvindo o que os velhos têm para dizer, mas ele fala: mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Você lembra que eu disse inicialmente que é importante convidar o Espírito Santo para te auxiliar na interpretação daquilo que você ouve, daquilo que você está estudando? Ele entende isso e ele fala: há um espírito que vem de Deus. E este espírito, ele sopra sabedoria na mente, no coração da pessoa que anda com Deus. E ele fala assim: nós não ficamos mais sábios com a idade, e nem sempre os mais velhos sabem tudo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu vou falar e vou dar a minha opinião.
o jovem pede passagem. O jovem pede licença e ele precisa também dizer algumas palavras para Jó, e não são poucas as suas palavras. Ele apresenta um total de, se não me engano, de 5 discursos ou 5 sermões que ele apresenta para Jó e para os seus amigos. E ele começa criticando os amigos de Jó por não oferecerem uma resposta plausível, além de considerar Jó em pecado por estar sofrendo. A única coisa que os 3 sabiam dizer era: Jó, tudo está acontecendo porque você está em pecado, você precisa se arrepender. E o Jó bate o pé e diz: eu não estou em pecado, eu não me lembro de ter feito alguma coisa que profanasse o nome do Senhor. Mas Jó, você precisa se arrepender. Então, em sua fala, Eliú adverte Jó sobre a suposta alegação de inocência diante de Deus. Porque o que Jó, na verdade, estava sugerindo é que Deus era injusto com ele, quando Deus permitiu que ele perdesse os seus bens e filhos, que passasse por tão grande sofrimento. No verso 2 do capítulo 35 que nós lemos, ele diz para Jó: Jó, você não tem o direito de dizer para Deus que você é inocente. Vejam bem, de fato, Jó não tinha pecado contra o Senhor. Mas o fato dele não ter pecado contra Deus não lhe dava o direito de questionar o plano de Deus, o projeto, o propósito de Deus sobre ele. Então ele adverte Jó, pelo modo como ele tenta se defender das acusações de que ele estaria em pecado. Ao invés de Jó permanecer em silêncio, apenas ouvir o que os outros estavam dizendo, ele os questiona, ele quer provar que ele está certo. Mas o que me chama a atenção aqui é que Eliú, ele muda o seu discurso. Ao invés de seguir na mesma linha dos amigos de Jó, que falam de pecado, que falam de castigo, de punição, de sofrimento, de a necessidade de Jó se arrepender de algo que ele não fez, na verdade, Eliú, ele toma um outro caminho em seu discurso. Ao invés de pegar e perder o tempo tentando convencer Jó da necessidade de se arrepender diante do Senhor, ele mostra para eles a sabedoria e a transcendência de Deus, ou seja, o modo como Deus interage com os seres viventes. Ele vai mais profundo e ele vai mostrar para Jó o seguinte, que Deus, ele tem um modo de tratar as pessoas, de se relacionar com as pessoas que estava muito além daquilo que Jó imaginava. E esse era o principal problema de Jó. Porque Jó estava olhando para Deus e ele estava tentando compreender Deus sob a sua ótica. Ele está tentando entender Deus da sua maneira. Então, Jó, ele se mostra uma pessoa convencida de que está certa, e pelo fato dele estar certo e convencido de que não pecou, Jó está disposto a questionar a Deus. Ele está disposto a contender com Deus para provar a sua inocência. Eliú fala da grandeza de Deus. Eliú fala da incapacidade da mente humana para compreender quem é Deus. Se você quiser aprofundar-se um pouco mais no assunto, assista a aula dominical de número 77, Nunca Ninguém Viu Deus. E você vai entender o que eu estou falando. Ele sugere que nem sempre o sofrimento advindo sobre uma pessoa é uma punição de Deus por causa do seu pecado, considerando ou partindo do pressuposto que Deus é bom. Para ele, o sofrimento, ele pode beneficiar a pessoa de algum modo. Nem sempre passar pelo processo de sofrimento vai levar a pessoa a mais perdas, vai levar a pessoa ao isolamento, ao distanciamento. O sofrimento pode beneficiar a pessoa de alguma forma. Então, enquanto os amigos de Jó estavam vendo o sofrimento como uma punição da parte de Deus, Eliú está defendendo o caráter pedagógico do arrependimento. Ele está querendo mostrar para Jó que Deus queria
mostrar, ensinar alguma coisa para ele através do seu sofrimento. No capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Quem nunca aprendeu com o sofrimento? Quem nunca tirou uma boa experiência a partir do sofrimento? Quem nunca conheceu seus melhores amigos no sofrimento? Quem nunca teve uma ideia genial a partir do sofrimento? Então vejam que ele usa do sofrimento para dizer a Jó que Deus estava lhe ensinando alguma coisa. E ele destaca em seu discurso, esse é um dos pontos principais de seu discurso, a graça e a misericórdia de Deus. Ele começa lá no capítulo 36, 26, dizendo para Jó: Jó, quando você orar, Deus vai te atender. Você está sofrendo e você ainda não teve uma resposta de Deus, porque você está questionando. Você está querendo se auto-justificar, você está alegando inocência, quando você deveria parar para ouvir e entender o que Deus está querendo te ensinar. Então ele diz assim: se você orar, Deus vai te atender. Se você adorar a Deus com alegria, Ele aceitará você de novo como uma pessoa direita. Então vejam que no livro de Jó, Eliú nos seus discursos, esse que nós estamos falando seria o terceiro discurso de Eliú. Ele está mostrando aqui o seguinte, que Deus, ele não é afetado pelas nossas ações, pelas nossas atividades. Deus está muitas vezes elevado acima dos seres humanos. E Deus não pode ser atingido pelas coisas que nós praticamos, sejam boas ou más. Agora eu começo a pregação. Eliú está dizendo para Jó que nesta relação entre homem e Deus, não existe o toma lá, dá cá. Nesta relação entre homens e Deus, Eliú está mostrando para Jó aqui o seguinte, que Deus, por causa da sua transcendência, Ele está muito acima das questões que são naturais e que são propriamente ditas dos seres humanos. Deus está acima de tudo isso, nos observando. Então, Eliú responde a uma pergunta, embora Jó não tenha dito isso. Mas ele parte de um pressuposto, ele pressupõe que Jó, em seu pensamento, poderia estar questionando a Deus a respeito. Então ele fala assim: Jó, olha, talvez você esteja pensando, talvez você queira dizer para Deus: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? Ou seja, você fica incomodado com a minha indignação, você fica incomodado com o fato de eu contender contigo, você fica incomodado com o meu pecado. E aí ele parte para uma segunda pergunta: que vantagem tenho se não pecar? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Existe alguma vantagem se você não pecar? Jó não disse essas palavras, mas Eliú queria apresentar aqui dois caminhos, duas direções do seu sermão para Jó. Primeiro, se você pecar, pense comigo, se você pecar, se você fizer o mal, haverá punição? Eu acabei de dizer que o nosso Deus não é um Deus punitivo, Ele é um Deus disciplinador. Se você pecar e fizer o mal, haverá punição? Ora, considerando que Deus não pune, que Deus só disciplina, então galera, está tudo bem. É isso que ele está dizendo? Não, aguarde aí. E se você não pecar? Se você fizer tudo certinho, sabe, se você for obediente a Deus em tudo, se você tiver uma conduta, sabe que os anjos vão olhar do céu e vão dizer assim: uau, fulano é perfeito, é do jeitinho que Deus quer. Haverá alguma recompensa? Essas duas questões que que Eliú levanta, apresenta para Jó, se você ler na Nova Versão Internacional, elas vão se tornar mais claras ainda para a sua compreensão. Jó estava perguntando, ou melhor, Eliú estava pressupondo que Jó estaria questionando, perguntando a Deus: que vantagem eu tenho
O que eu ganho se eu não pecar? Para nós respondermos a esta questão de Eliú, nós precisamos atentar para o que ele vai ensinar a Jó a partir do verso 4. Primeiro, o que acontece quando você peca. Eliú diz assim para Jó: você não irá atingir Deus com o seu pecado. O que é que Eliú está querendo dizer? Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Eliú está dizendo para Jó: Jó, se você acha que você vai, de alguma maneira, tirar o brilho de Deus, se você acha que você vai tirar a santidade de Deus, se você acha que Deus, de alguma maneira, ele vai sofrer alterações, mutações, por causa do seu pecado, por causa do pecado da humanidade, esqueça, Deus não pode mudar. Ele é Deus e sempre será Deus, apesar de tudo, de todo o pecado que há na terra, ele continua sendo Deus. Foi por isso que ele deu aos seres humanos o livre arbítrio. O poder, Deus deu a cada ser humano o poder e a liberdade para decidir o que fazer da sua vida. Então o evangelho que ensina que se não vem pela alegria, vai vir pela dor, é um evangelho que não encontra respaldo bíblico, uma vez que as pessoas têm a liberdade de decidir entre vir, aceitar ou recusar a palavra que está sendo pregada. Lá no Jardim do Éden, o que Deus faz com o primeiro casal de humanos? Deus mostra para Adão e Eva o que eles poderiam comer, ou seja, Deus mostra para eles o que era permitido. Mas Deus também mostra para eles o que não era permitido. Olha, vocês podem comer de tudo, mas existe uma árvore lá no meio do jardim. Desta árvore vocês não devem comer do seu fruto. Mas a escolha de comer ou não comer caberia ao homem e à mulher. E aí que entra em cena a serpente, que leva a mulher a se encantar, e por causa do que ela viu, ela desejou, ela achou que era agradável. Ela come e também o homem come daquele fruto. Mas escute o que eu vou te dizer. Deus não deixou de ser Deus quando Adão e Eva pecaram. Você entendeu o que eu falei? Eu vou falar de novo, se você entendeu, você dá um glória aí só para me ver. Deus não deixou de ser Deus quando Adão e Eva pecaram. O medo, ele vai surgir a partir do momento em que o homem e a mulher pecam. Vejam que a Bíblia diz lá em Gênesis 3, do versículo 6 e versículo 10, a história de como isto aconteceu. Primeiro a mulher vê o fruto, ela o deseja, ela come, ela também leva para o seu esposo que come. No versículo 10, Deus faz o que ele sempre fez. No final da tarde, Deus passeia pelo jardim para ver como está o homem, como está a mulher, como está a sua criação. Mas o homem e a mulher estão escondidos. E Deus então pergunta: Adão, aonde você está? E a resposta de Adão é o seguinte: olha, eu ouvi a tua voz quando você estava passeando pelo jardim, mas eu fiquei com medo porque eu descobri que eu estava nu. E foi por isso que eu me escondi. O homem caiu e por causa do erro veio o medo da presença de Deus. Não foi Deus que deixou de ser Deus. Não foi Deus que deu um passo para trás. Não foi Deus que se distanciou do homem, mas foi o homem que por causa do pecado, ele sente medo de Deus, então ele foge da justiça de Deus, ele quer viver a revelia de Deus, porque ele sabe que o nosso Deus é santo, e não existe comunhão entre a luz e as trevas, entre o pecado e a santidade. As consequências geradas por causa da queda, para a serpente, está em Gênesis 3, 14 e 15. As consequências do pecado para a mulher, Gênesis 3, 16. As consequências do pecado sobre a terra, está em Gênesis 3, 17. E as consequências do pecado sobre a vida do homem, e continua em Gênesis 3, 17 até o 19. Houve consequências para todos os personagens, para todos os atores que estavam envolvidos. O seu pecado, escute o que eu vou lhe dizer. E se você pecar, o que acontece? O seu pecado pode te levar ao caminho da destruição, da vergonha e da morte. Porém, vejam bem, em momento algum,
a sua escolha vai mudar a pessoa de Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito que Ele sempre te amou. Ele vai continuar disposto a te perdoar como sempre te perdoou. Mas a tua escolha é que vai fazer a diferença. Por isso que o Senhor disse, através de Moisés, para os filhos de Israel, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, 19, eu estou dando a vocês a oportunidade de escolherem. Cabe a você escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Se vocês escolherem a vida, vocês vão viver bem, vocês vão estar felizes. Os seus descendentes também serão felizes. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, não seria mais fácil se Deus tirasse de nós o poder de escolha, a liberdade para decidir qual caminho seguir? Seria muito mais fácil. Por que que Deus nos dá a liberdade para escolher, sendo que Ele poderia escolher por nós? E é muito simples de responder esta pergunta, vejam bem. Deus te dá o direito de escolher, porque as tuas escolhas vão gerar consequências. E estas consequências poderão ser boas ou ruins. Por isso que Deus, Ele deixa à sua disposição escolher se você quer ser abençoado por Deus ou se você quer simplesmente viver uma vida à revelia de Deus. Romanos 2, 6 e 11 diz assim: Deus recompensa cada um segundo aquilo que ele faz e Ele trata a todos com igualdade. O que isto quer dizer? Que no mundo dos homens existem muitas semelhanças de classes econômicas, classes sociais, há muitas diferenças entre profissionais, etc. Mas diante de Deus, Deus trata todos com igualdade. Independente da sua condição econômica, da sua condição social, independente de quem você seja, filho de quem você é, Deus vai te tratar da mesma maneira que Ele trata o outro. Portanto, se você escolher o caminho da vida e fizer o bem, você vai receber de Deus aquilo que o caminho do bem pode te proporcionar. Mas se você escolher o caminho errado, o caminho do pecado, a destruição, a vergonha e até mesmo a morte poderá vir sobre você em tempo oportuno. O que acontece se você pecar? Escute o que Eliú vai ensinar para Jó. O seu pecado pode trazer sofrimentos individuais e coletivos. Outras pessoas podem sofrer quando você peca. Versículo 8 do capítulo 35. Olha o que ele diz aqui. Não é Deus que vai sofrer, não é Deus que vai ser atingido quando você peca, mas são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. Pai, a mãe, o filho, o amigo, quando alguém comete um pecado, vejam bem, outras pessoas poderão sofrer as consequências de seu pecado. O ser humano não foi criado para viver isolado. Não tem como você dizer assim, não, então eu vou pecar, mas vou ficar no meu cantinho, porque ninguém vai ter nada a ver com isso, eu estou na minha e deixo os outros para lá. Não existe isso, todos nós estamos cercados por pessoas. Nós nos relacionamos com pessoas, com famílias, com amigos, com desconhecidos. As pessoas fazem parte da nossa vida e com quem nós nos relacionamos, seja sempre ou esporadicamente. Quando cometemos alguma falha, nós podemos atingir essas pessoas também, direta ou indiretamente. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dá um exemplo dos efeitos danosos do pecado sobre a vida de outras pessoas. Quando ele diz assim que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho nada a ver com Adão. Talvez as mulheres digam, eu não tenho nada a ver com Eva. Mas olha o que Paulo está dizendo, o pecado entra no mundo por causa de um homem, e o seu pecado traz consigo a morte. A consequência do pecado de Adão, ele diz assim, como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Você está entendendo? O que acontece se você pecar? O seu pecado pode, além do sofrimento imposto, pode também tornar você uma pessoa má. Pode tornar você uma pessoa egoísta que se esquece de buscar ao Senhor. E Eliú fala isso para Jó quando ele diz assim, que os homens são perseguidos por todos os lados. As contendas, as confusões, as brigas, os levantes acontecem todo o tempo na história da humanidade. Os homens gemem e gritam.
Eles pedem por socorro, por alguém que possa livrá-los da opressão dos outros. Mas olha o que ele diz, eles não voltam para Deus. Eles buscam entre eles a solução, mas não se voltam para Deus, que tem o poder de livrá-los, de dar força nas horas mais obscuras. Ah, meus queridos irmãos, eu te pergunto nesta noite, vale a pena viver pecando diante do Senhor? Certamente que não, porque o pecado pode te levar a se afastar do Senhor, mas olha só, eles não voltam para Deus, que os torna sábios, sábio mais do que as aves e os animais. Deus dá sabedoria, Deus dá força para aquele que o busca em tempos de aflição. E aí Eliú diz assim, eles gritam por socorro, eles estão clamando, o mundo está gemendo. O mundo está reclamando da injustiça. O mundo está reclamando da desigualdade. O mundo está reclamando que as coisas estão ruins. Mas Eliú diz assim, Deus não responde a estas pessoas porque eles são orgulhosos, são maus, não reconhece que o poder vem de Deus e que o único que tem poder para consertar esta bagunça que se originou a partir do pecado é Deus e mais ninguém. Se você pecar ou continuar pecando, a maior consequência de todas elas tem a ver com a tua alma na eternidade. Olha o que Ezequiel 18:4 diz. A vida de todas as pessoas pertencem a mim, diz o Senhor. A vida do pai quanto a vida dos filhos, todas me pertencem. A pessoa que pecar, morrerá. O pecado, ele não somente traz graves consequências nesta vida, mas ele pode também levar a pessoa que persiste, que permanece numa vida de pecado, pode levar essa pessoa a sofrer a consequência maior, que é a sua alma perdida na eternidade. Qual é a sua vantagem se você não pecar? É a segunda pergunta que Eliú atribui a Jó. O que acontece se você não pecar? Vejam bem, primeira coisa, não é Deus que você irá ajudar. Quando você deixa de pecar, você não está fazendo nenhum favor para Deus. Anote isso. Não é Deus que você irá ajudar se você não pecar e decidir ser do bem. Eliú diz assim para Jó, se você faz o bem, você não está ajudando a Deus. Ah, eu só estou fazendo isso porque, ai de mim, se Deus pesar a mão, misericórdia, né? Eu estou fazendo para Deus. Não, vejam bem. Se você faz o bem, você não está ajudando Deus, porque Ele não precisa de nada que é seu. É o que Eliú está dizendo, ou seja, quando você decide pela santidade em relação a Deus, quando você decide viver uma vida sem pecar, você não está fazendo nada mais do que cumprir o desejo de Deus para a tua vida, que é a santidade, não é favor. Você está fazendo algo que vai te colocar na linha de conexão com Deus, que vai te ligar a Deus. 1 Pedro 2, 15 e 16, o Senhor que vos chamou é santo. Então, se você quer ter contato com esse Deus, se você quer estar ligado com Ele, se relacionar com Ele, Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Não é uma questão de fazer favor para Deus, mas é uma questão de necessidade, se nós queremos Deus. A santidade, porém, não é alcançada apenas pelas nossas obras. A santidade, ela vem quando nós somos alcançados pelo perdão de nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados se dá mediante a fé em Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que nenhuma pessoa está prestando favor a Deus quando se afasta do mal. Ela está prestando um favor a si mesma e às outras pessoas do seu convívio. O sujeito que era viciado no álcool, que chegava em casa embriagado, brigava com a esposa, batia nos filhos, chutava o cachorrinho. Quando ele se conecta com Deus e ele se afasta do vício da bebida, primeiro ele ganha qualidade de vida, saúde. Isso sem contar as bênçãos espirituais. A mulher ganha um marido mais tranquilo, menos briguento, os filhos ganham um pai companheiro.
E até o cachorrinho deixa de tomar chute de graça. Então vejam bem, quando a pessoa ela se afasta do pecado, o que é que você ganha? Qual é o benefício de não pecar? Você está fazendo um favor para você mesmo. Não é para Deus, é para você. Porque quando você se aparta do mal, você desfruta da vida que Deus tem para os seus filhos. Então vejam bem, não é a Deus que você está ajudando. Versículo 8, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete, ou seja, as pessoas sofrem por causa do seu pecado, e também, diz Eliú, são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Então, se você quer saber qual é o benefício de deixar de pecar, o benefício é para você mesmo, em primeiro lugar, e segundo, para as pessoas com quem você se relaciona. Eliú continua em sua pregação, e ele diz algo muito importante para Jó. Ele diz para Jó: Deus está observando tudo. Enganam-se aqueles que pensam que Deus não está vendo o que acontece na terra. Alguém pode dizer assim: ora, se o meu pecado não afeta a pessoa de Deus, se eu fizer o bem também, não estou fazendo nenhum favor para Deus, significa que Deus se esqueceu de mim? Que Deus não está olhando? Não, ao contrário, ele o responde para Jó, e ele vai dizer para Jó que realmente Deus está olhando. Deus está vendo tudo, Deus está observando, como Deus também estava observando a vida de Jó. Lá no capítulo 1, versículo 8, houve uma reunião no céu. Os filhos de Deus se reuniram, e quem aparece lá, gente? O gabiroto. O diabo aparece na reunião. E ele começa a dizer para Deus: olha, você tem visto Jó lá como que ele é? Aliás, Deus diz, né? Deus pergunta, é Deus dando testemunho de Jó primeiro. Você notou o meu servo Jó? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que Deus dá testemunho de você na eternidade? Está vendo o meu servo, a minha serva? Como que eles andam? Então vejam, o Senhor está perguntando na corte celestial para Satanás: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. E aí vocês conhecem a história. O diabo vai pedir permissão para poder dar uma mexida na vida de Jó. E Deus permite com um propósito. Deus queria mostrar para Satanás que o seu servo era verdadeiramente fiel e que Jó não se curvaria diante do pecado. Os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus, irmãos. Provérbios 15, 3, o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Deus está observando todas as pessoas, os bons como também os maus. Tem pessoas que acham que Deus se esqueceu, que Deus não está vendo. Jó pensava que Deus o tinha abandonado. Jó imaginava que as suas orações não eram respondidas porque Deus estava muito distante dele. E na sua ignorância, ele disse coisas, ele falou coisas que ele mesmo não compreendia. Então Eliú chama a atenção de Jó para a sua ignorância. Eliú chama a atenção de Jó por não compreender os planos de Deus, por questionar Deus sem razão. Queridos, ainda hoje há pessoas que questionam Deus sem motivo. Nós queremos entender tudo, no mínimo detalhe. Mas na verdade que avançar pela fé, caminhar pela fé, é muitas vezes andar no escuro, apenas confiando que Deus está te guiando. Então vejam bem, no versículo 13 até o 16, Eliú diz assim para Jó: é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Olha o que ele fala para Jó: Jó, você diz que não pode ver a Deus. Guarde esta palavra. Eliú diz para Jó: você diz que você não pode ver a Deus. Espera mais um pouquinho com paciência. A sua causa está com ele. No versículo 15 ele diz: você pensa que Deus não castiga. Guarde esta palavra. Que ele não presta atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, mas você fala do que não entende. Olha a palavra que ele deu para Jó. Eu quero adiantar aqui a mensagem, porque o tempo passa muito rápido.
E a palavra de Deus é muito enriquecedora. Jó capítulo 42. O que acontece na história de Jó? É que depois de Jó ouvir Eliú, ele muda a sua conduta. E ele decide então falar com Deus e para de questionar com os outros, com pessoas. E quando ele fala com Deus, Deus fala com ele. O que foi que Eliú tinha dito? Se você orar, Deus vai te atender. Então Jó agora fala com Deus e Deus fala com ele. No capítulo 42, a resposta de Deus para Jó é o seguinte. Aliás, a resposta de Jó para o Senhor, depois de Deus falar com ele, é a seguinte: eu reconheço que para ti nada é impossível, nenhum dos teus planos pode ser impedidos. No versículo 3, ele vai dizer para Deus o seguinte: eu falei coisas que não compreendi. O que foi que Eliú disse para ele? Você está falando coisas que você não entende. Jó ouve o conselho do moço. Jó ouve o conselho de um rapaz que disse para ele que ele não entendia o que estava falando. Então ele fala para Deus: eu falei coisas que eu não compreendia, porque eram maravilhosas demais para mim, eu não podia entender. O Senhor me mandou escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Aí olha o que ele diz. Eliú tinha dito para eles o que? Jó, você disse que você não pode ver a Deus, não foi isso? Olha o que Jó vai dizer para Deus: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Glória a Deus. E ele diz mais ainda: por isso estou envergonhado. Do que é que Jó tinha que pedir perdão? Qual era o pecado de Jó aos olhos de Deus? Não era o pecado que originou o sofrimento, mas era o pecado da ignorância, de achar que por fazer as coisas certas, ele não tinha necessidade de pedir perdão para Deus. Então ele diz assim: estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo aqui sentado no chão. Sabe o que aconteceu? Se coloque em pé em nome do Senhor. Quando Jó termina de falar com Deus, lembra no versículo 15, no capítulo 35, Eliú disse para Jó: você pensa que Deus não castiga? Os amigos de Jó estavam tranquilos, já tinham falado tudo o que eles achavam que estava certo. Sabe o que Deus fez? Deus vai lá e fala com eles e diz para eles: olha, vocês vão ter que ir lá pedir perdão para o meu servo Jó, e vocês vão fazer mais ainda, vocês vão abençoar Jó. E quando os amigos vão até Jó e abençoam ele, por determinação do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus então abençoa Jó. Queridos, terminando esta palavra, às vezes nós somos tolos, às vezes somos ignorantes na maneira de enxergar o modo como Deus age em nossa vida. É assim ou não é? Às vezes a gente quer que as coisas sejam de um jeito, e aí nós começamos a questionar a Deus, porque não temos resposta para tudo. Às vezes nós queremos ter razão, e começamos a questionar o Senhor, mesmo quando estamos cobertos de pecado, porque nós já nascemos sob o jugo do pecado. Mas nós queremos questionar Deus e esquecemos de uma coisa muito importante que Eliú ensinou para Jó. Nós esquecemos que a graça de Deus é o que nos garante a sua presença. Que a graça de Deus é o que nos garante o perdão. E a graça de Deus é o que nos garante a salvação. Se eu pecar, o que acontece? E se eu não pecar, qual é o benefício? Você não vai mudar Deus. Você não vai adiantar o relógio de Deus e também não vai atrasar o relógio de Deus por tua causa. Não adianta, você tem que fazer o que você tem que fazer e contar que no tempo certo Deus vai fazer o que Ele se propôs a fazer. Enquanto isso, veja na tua luta, na tua provação,
Veja no teu sofrimento uma oportunidade de você aprender o que Deus está ensinando para você. Você entendeu a palavra?